Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Bom, parecendo o Whindersson Nunes começando os vídeos dele, né? Mas com bem menos dinheiro e agora o assunto também é totalmente outro, né? Bom, pessoal, que bom poder estar tendo esse contato novamente com vocês, mesmo que seja à distância, né? Infelizmente aí essa pandemia do novo coronavírus não permite a nossa proximidade, mas é muito bom já poder ter esse contato novamente com vocês, né? Infelizmente, né, ainda tem que ser à distância, mas bom, são os novos tempos, né, que a gente precisa se adaptar nessa pandemia. Vamos nos cuidar, eu espero que vocês estejam se cuidando também para que isso passe logo, para que a gente saia dessa pandemia, né, com saúde, que saia todo mundo bem, né, e a gente possa se reencontrar novamente em sala de aula, não é mesmo? Bom, antes de começar aqui a falar do segundo patch, no primeiro patch eu lembro que, não sei se vocês se lembram, que eu estava saindo de licença saúde, né? Então eu passei por uma cirurgia naquele período, também foi um pouco complicado por conta do coronavírus, então estava tudo começando, mas já estava assim praticamente no dia mesmo, então não consegui, não teve como nem adiar, né? Bom, mas agora eu estou bem, estou recuperado. Eu sinto não poder ter acompanhado vocês no primeiro patch, mas agora para o segundo eu quero estar acompanhando mais de perto. Eu estou totalmente à disposição de vocês, certo? Eu me coloco à disposição também para que talvez tirar dúvidas também, mesmo de listas de exercícios. Se você estiver estudando, se preparando para um Enem, né, e está com alguma dúvida em alguma parte da matéria, pode estar me procurando aí pelo WhatsApp, certo? Se você não tiver meu número, com certeza um colega seu da turma tem, então é bem fácil de conseguir. Pode me mandar a sua dúvida pelo WhatsApp, eu faço questão de poder estar ajudando, certo? E além disso, eu vou estar complementando as atividades do PET com uma atividade extra, né? Que vocês vão estar recebendo também, certo? Bom, então eu estou à disposição, me procurem se necessário, certo? E vamos lá. Com relação ao PET 1 também, vocês trabalharam processo de eletrização e lei de Coulomb, não é isso? Bom, quando eu saí de licença, a gente estava falando do processo de eletrização. Então, a gente não teve nenhum problema de descontinuidade da matéria, né? Se seguiu da melhor forma possível. Então, não ficou nenhum buraco, nenhuma lacuna. Tá? Mas eu gostaria de fazer um vídeo, eu quero deixar disponível aqui no canal, sobre a lei de Coulomb, sobre a força elétrica, porque eu acredito que vocês estejam acostumados com a minha didática, né, com a minha metodologia, a forma como eu explico, e tem funcionado muito bem. Então, se esse vídeo chegar a 50 likes, vai ter o vídeo aí da lei de Coulomb, certo? Não, brincadeira. Eu pretendo produzir esse vídeo em algum tempo aí para frente. Eu vou avisar vocês quando estiver disponível no canal também. Beleza? Bom, então vamos falar aqui do segundo patch, né, do Programa de Ensino Tutorado de Minas Gerais. Eu vou reduzir aqui para esse cantinho, tá? E aí a gente começa a falar do segundo patch, beleza? Estamos aqui já. O segundo patch, ele fala de campo elétrico e potencial elétrico. Então é isso que a gente vai estar trabalhando. Nesse primeiro vídeo, eu vou estar falando exclusivamente de campo elétrico, tá? Então já vai ser bem uma boa introdução para você entender o que é que o PET está falando sobre campo elétrico, certo? Antes de falar de campo elétrico, eu queria falar com vocês sobre um campo de futebol. O que é um campo de futebol? O campo de futebol é uma região do espaço em que valem as leis e as regras do futebol. Então, dentro dessas 4 linhas, né, existe uma restrição para pôr a mão na bola, né? Se você não é o goleiro, você não pode pôr a mão na bola. Se você for o goleiro, mesmo assim, ainda tem algumas restrições, certo? Só faz sentido a gente falar de impedimento, cartão vermelho, cartão amarelo, pênalti, se a gente estiver nessa região disputando uma partida de futebol. Concorda comigo? Então, o campo de futebol é uma região do espaço em que vale as leis e as regras do futebol. Essa definição, esse conceito vai ajudar a gente bastante a entender o campo elétrico,
Porque a gente vai assumir que o campo elétrico também é uma região do espaço em que vale as leis e as regras do eletromagnetismo. Certo? Então, o campo elétrico é uma região do espaço em que valem as leis e as regras do eletromagnetismo. Tá? Então, é o seguinte, como que a gente produz, né? Como que surge uma região do espaço em que valem as leis do eletromagnetismo? Por exemplo, se eu quiser produzir uma região que valem as leis do futebol, eu tenho que fazer um desenho próximo a esse daqui, né, marcar o que é a grande área, pequena área, o centro, né, as laterais e o campo elétrico. Como que eu vou fazer isso? Bom, para o campo elétrico é bastante simples. Vamos supor que aqui eu tenho uma região do espaço que é vácuo, que não tem nada aqui, certo? Para surgir um campo elétrico, eu só preciso colocar uma carga elétrica. Eu posso colocar uma carga positiva ou uma carga negativa. Quando eu coloco essa carga elétrica nessa região do espaço, já surge uma alteração nas propriedades desse espaço e agora aqui vai valer as leis e as regras do eletromagnetismo. Tá? Por exemplo, quando no PET 1, né, vocês falaram lá de lei de Coulomb, né? Então força elétrica é o K, constante K, carga, carguinha, dividido pela distância ao quadrado. Não era assim que determinava o campo a força elétrica, né? Bom, por exemplo, se eu perguntar para você qual que é a força elétrica dessa carga, faz sentido eu te fazer uma pergunta assim? Não faz o menor sentido, porque para ter força eu preciso ter duas cargas e nesse momento aqui nessa região do espaço eu só tenho uma única carga. Então aqui não tem força elétrica, mas tem campo. Por quê? Porque se eu colocar uma outra carga elétrica nessa região do espaço, agora sim vai aparecer uma interação, né? Uma força elétrica, no caso de atração, porque as duas são opostas. Tá? Então, a partir do momento que eu coloco uma outra carga aqui, ela vai sofrer esqueci a palavra que eu queria usar, mas ela vai sofrer as perturbações, não é perturbações, mas fica sendo, as influências, né? Tá aqui a palavra, influência. Então, ela vai sofrer a influência dessa outra carga que já estava ali gerando o campo elétrico, certo? Bom, eu tenho aqui um simulador que vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre como que isso surge, como que se comporta um campo elétrico, tá? Eu vou projetar aqui, deixa eu ver se está aparecendo, deixa eu ver. Bom, tá ali, beleza? Eu só um minutinho. Bom, beleza, tá aqui. Bom, então é o seguinte, aqui eu tenho uma região do espaço e o que eu tenho nessa região? Absolutamente nada, é o vácuo, né? Então eu não tenho nada. Nesse simulador, esse simulador, pessoal, está disponível na plataforma FET Colorado, FET com PH, PHET Colorado. Digita assim no Google que vai ser a primeira ou segunda opção, tá? Eu vou deixar o link também aí na descrição do vídeo, quem quiser acessar, quem quiser brincar um pouquinho com esse simulador, fique à vontade. Dá uma navegada também pelo FET Colorado, porque tem simuladores de física, de química, de matemática, de biologia, de vários conceitos. Com certeza vai te ajudar a entender alguma dificuldade aí que você tem nessas matérias, certo? Bom, e é bem intuitivo, bem fácil de mexer, tem alguns aplicativos lá que vai rodar no seu celular também, sem problemas, tá? Bom, então voltando a falar desse daqui. Então, estamos numa região do espaço em que a gente não tem nada, certo? Estou no vácuo, mas eu tenho a opção de colocar deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal, vou ter que dar uma pausa aqui no vídeo, já já eu volto, tá ok? Beleza, pessoal, estava fazendo alguns ajustes aqui, mas beleza, já voltamos. Bom, não tem nenhuma equipe aqui para me dar um suporte de fazer as edições depois, então eu tenho que fazer tudo. Bom, pessoal, então voltando. Então, nesse simulador aqui eu tenho uma região do espaço em que eu não tenho nada e eu posso colocar
uma carga positiva, cargas negativas e um sensor aqui que a gente chama de carga de prova, tá? Então observa, nessa região eu vou colocar uma carga positiva e eu quero que vocês observem o que acontece. Coloquei a carga positiva, né? O que aconteceu? Surgiu um monte de setinhas. Bom, essas setinhas estão representando para a gente o campo elétrico, tá? Então o que a gente pode observar dessa situação aqui? Vocês podem observar que as setinhas elas estão mais fortes, né? Mais claras, né? Próximo à carga elétrica e mais apagadas quando estão distantes da carga elétrica. Então, o que a gente já pode supor dessa informação? O campo elétrico ele é mais forte, né, nas proximidades da carga e mais fraco distante da carga. A gente pode confirmar essa suposição utilizando esse sensor. Esse sensor que ele chama aqui, a gente também pode chamar de carga de prova. A gente só vai colocar ele para saber como que o campo se comporta ali, tá ok? Bom, vou utilizando que vocês vão perceber o que vai acontecer. Então, coloquei ali um sensor, uma carga de prova, e ele tem uma setinha vermelha. Essa setinha vermelha é o campo elétrico. Isso está significando, né, está dizendo para a gente para qual direção e qual sentido que está sendo apontado o campo elétrico. Tá? Então, nesse caso, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, o meu campo elétrico tem essa direção e esse sentido, certo? E a intensidade dela é algum valor determinado ali, tá? O que vai acontecer se eu aproximar essa carga de prova da carga elétrica? Então, observa, estou aproximando, né? E a setinha vermelha está ficando maior, ou seja, isso significa que o campo elétrico é mais intenso. Está aumentando o valor do campo elétrico, né? Então, o campo elétrico ele é maior nas proximidades da carga e ele é menor quanto mais distante o ponto estiver da carga, certo? Então, é isso que a gente pode supor daqui, tá? Eu vou tirar essa carga de prova, eu vou tirar a carga positiva, vou colocar uma carga negativa e eu quero que vocês observem. Antes disso, né? Antes disso, colocando a carga positiva aqui de novo. Observe que todas as setinhas elas estão saindo, né, da carga positiva. Isso vai ser importante notar. Por quê? Porque quando eu colocar a carga negativa, observe o que acontece com o campo elétrico que foi gerado. A carga negativa, ela também, né, o campo da carga negativa, ela também é mais intenso nas proximidades da carga e mais fraco, né, menos intenso, em locais mais distantes da carga, certo? A diferença é que as setinhas estavam saindo da carga positiva e agora elas estão, parece que chegando, apontando para a carga negativa. Tá? Se a gente colocasse aqui uma outra carga positiva, olha, colocar uma carga positiva e uma carga negativa, observa como que ficou esse campo elétrico. Né? Então, o campo está saindo da carga positiva e está chegando na carga negativa. Tá? E eu tenho uma região aqui em que o campo é mais intenso e uma região que o campo é menos intenso. Vou utilizar aqui, antes de utilizar o sensor, eu poderia fazer o seguinte, eu vou colocar, né, mais 1 nanocoulomb nesse ponto. Então aqui eu tenho 2 nanocoulombs. Tá? Vou colocar mais um, então aqui eu tenho 3 nanocoulombs. Então, observe o que aconteceu. Não sei se está dando para captar direitinho aqui, mas eu tenho o campo ele ficou mais intenso nessa região, tá? E menos intenso nessa região aqui mais distante, certo? Mas eu quero que vocês observem isso. O campo ficou muito maior. Vou utilizar a carga de prova aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, vou colocar essa carga de prova aqui. Olha qual que é a direção e o sentido dessa carga, tá? Desse campo. Certo? A direção e o sentido do campo, ela vai ser tangente a essas setinhas que a gente chama de linhas de campo ou linhas de força. Mais para frente tem um slide que eu vou voltar a falar sobre isso, mas eu queria que vocês observassem aqui por ser mais fácil para facilitar para entender lá na frente também. Aproveitando que a carga de prova já está nesse lugar, certo? Já está nesse ponto,
e que ela tem essa direção, esse sentido, o campo tem essa direção e esse sentido, e essa intensidade, uma determinada intensidade. Ainda não sei qual que é o valor. Tá? Eu vou colocar mais uma carga positiva aqui para a gente ver o que muda. A direção e o sentido mudou. Na verdade, ela não deveria mudar, né? Só mudou porque eu não consegui colocar exatamente no mesmo lugar. Mas a gente pode observar que a intensidade aumentou. Né? Então, quanto maior for essas distribuições de cargas, maior vai ser o meu campo elétrico. Certo, pessoal? Bom, vamos voltar para o slide para a gente terminar a explicação e fazer alguns exemplos. Beleza? Então, voltando. Só organizar aqui de novo o meu computador, porque senão fica tudo bagunçado. Beleza, pessoal, então a gente estava exatamente aqui, né? E vamos continuar. Bom, o que a gente viu pelo simulador é que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Então, quando eu for representar o campo elétrico, eu vou representar com o E e uma setinha. Por que ele é vetorial? Porque ele tem uma direção, ele tem um sentido e tem também uma intensidade ou módulo. Então, isso significa que a gente consegue associar um valor ao campo elétrico, tá? E é isso que a gente vai fazer nesse slide aqui. Determinar a intensidade do campo elétrico. Bom, para determinar a intensidade do campo elétrico, a gente vai partir de duas equações. Uma delas, ela vem da definição de campo mesmo da física, que é a força dividido por aquilo que gera a força, né? Por exemplo, o campo gravitacional, né? Para determinar o campo gravitacional, eu pego uma força gravitacional e divido pelo que gera a força gravitacional, que é uma massa, tá? Como a gente está falando de campo elétrico, a gente vai pegar a força elétrica e dividir pelo que gera a força elétrica, que é uma carga elétrica. Tá? Força elétrica a gente viu lá no primeiro PET, né? Que é a lei de Coulomb. Já está até escrito aqui, eu estou escrevendo de novo. Bom, já está escrito ali, certo? Então o que eu vou fazer? A gente vai misturar essas duas equações e a gente vai ver o que vai dar. Vai gerar uma terceira equação que vai ajudar a gente a calcular campo elétrico também. Beleza? Então, vou arrastar essa equação, certo? Vou deixar uma cópia dela ali para a gente saber de onde que veio. Força elétrica vem da lei de Coulomb, constante, vezes a carga, vezes a outra carga, dividido pela distância ao quadrado. Vou substituir isso daqui, tá? Na equação do campo. Então, vai ficar dessa forma aqui, certo? O que eu tenho agora é uma divisão de fração, né? Então eu posso imaginar aqui que esse Q ali embaixo é Q sobre 1. Então é uma divisão de fração. Como que eu resolvo a divisão de frações? Conservo a primeira, a de cima, né? K, Q, Q, D quadrado, vezes o inverso da segunda. Então se é Q sobre 1, o inverso da segunda é 1 sobre Q. Eu tenho um Qzinho que está multiplicando aqui em cima, tenho um Qzinho aqui embaixo que está dividindo, corto os dois, eu vou ficar apenas com essa equação aqui. Essa equação, ela está me dizendo o quê? Ela está me dizendo qual é o campo. Opa, ficou feio ali. Então, qual é o campo? Ainda ficou feio, mas não tem problema não. Então, qual é o campo que a carga Qzão gera? É isso que essa equação vai dizer para mim. Qual é o campo que essa carga Q gera? Tá? Observa que eu tenho duas equações para determinar campo elétrico. Essa que eu acabei de circular e essa aqui dentro do coraçãozinho. A gente pode usar as duas, vai depender da situação. Por exemplo, se você tiver uma carga e você quer saber qual o campo que essa carga gera, você vai usar essa equação aqui de baixo dentro do coração. Se você tem uma força, né, e quer saber qual é o campo gerado pela carga, que tal, aí se está falando de força, é essa situação aqui de cima.
Como eu disse anteriormente, o campo elétrico ele é uma grandeza, e se ele é uma grandeza, ele tem unidade. Ah, deixa eu ver se eu estou na frente aqui. Não, né? Vou chegar para cá. Ele tem uma unidade. Qual que é a unidade de campo elétrico? Essa aqui, ó, Newton por Coulomb. Tá? Então essa vai ser a unidade que a gente vai usar para campo elétrico. Não esqueça da unidade, eu acho que eu já falei muito isso para vocês. Beleza? Continuando. Então vamos fazer aqui um exemplo rapidinho, só para ver o quanto que isso é simples. Então, exemplo 1. Qual é a intensidade? Então vamos marcando aqui o que é importante. Qual é a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga elétrica de 2 coulombs isolada no vácuo em um ponto a 3 metros dela. Tá? Então, qual que é a situação que a gente tem? A situação é a seguinte. Eu tenho aqui uma carga que ela é positiva, porque é 2 coulombs positivos, né? Mas como eu quero só a intensidade, eu quero o módulo, também não faria diferença se fosse negativo. Então, eu tenho uma carga, essa carga tem 2 coulombs, certo? E eu quero saber qual que é o campo elétrico em uma região do espaço que está a 3 metros em um ponto, né? Um ponto P, que está a 3 metros da minha carga. Tá? Então eu quero saber qual que é o campo elétrico nessa região. Qual a intensidade do campo elétrico nessa região. Bom, então se eu quero saber o campo elétrico de uma única carga, eu vou usar aquela equaçãozinha lá do coração, né? Então K, Q dividido pela distância ao quadrado. Esse K é aquela mesma constante que a gente usava na lei de Coulomb. Tá? Como o enunciado está me dizendo que está no vácuo, esse valor de K é aquele valor, né, que a gente acaba decorando de tanto usar. 9 vezes 10 elevado a nona. Vezes, substituindo os valores então, né? A carga Q, 2, então 2 coulombs. Dividido. A distância já está em metros, né? Então é importante lembrar que as unidades estejam no SI, conferir isso, conferir que está no sistema internacional. Tá? Então a distância já está em metros, então 3. Lembra que tem o quadrado aqui na distância, então continua tendo o quadrado aqui também, 3 ao quadrado, certo? Bom, agora é resolver a continha, bem tranquilo. Tá? Eu vou manter esse 9 vezes 10 a nona, já já vocês vão ver por quê. 3 ao quadrado, 9. Tem um 9 em cima, tem um 9 embaixo. Está multiplicando e dividindo, corta. Tá? Então, o campo elétrico, o E, vai ser 2 vezes 10 a nona, unidade de campo, Newton por Coulomb. Está aqui a resposta. Certo? Então, é bem tranquilo. Quando a gente olha essa equação, deixa eu tentar apagar aqui. Quando a gente olha essa equação, até imagina que pode ser algo, né, difícil ou complicado, mas vocês viram que no exemplo que é bastante simples, é matemática básica, né? É só substituir os valores, resolver ali o quadrado, multiplicar e dividir, é somente isso, tá? Bom, qualquer dúvida, me chama aí no WhatsApp e a gente vai conversando, beleza? Um exemplo 2 aqui. O exemplo 2 é o seguinte. Considere uma carga de 100 nanocoulombs isolada no vácuo. Determine o campo elétrico dessa carga gerada em um ponto a uma distância de 2 metros, 3 metros e 5 metros. Então é o seguinte, pessoal. Com esse exemplo 2, eu quero que vocês observem como que o campo elétrico muda quando eu mudo a distância, né, da carga. Tá? A distância que eu estou da carga, ou que o ponto de interesse está da carga, certo? Eu vou deixar esse exemplo 2 para que vocês façam, se quiser, quem fazer, coloca aí a resposta aí nos comentários do vídeo, certo? Melhor não. Faça você mesmo, qualquer dúvida me chama aí no WhatsApp, né? A única diferença aqui também que a gente tem é que a unidade está em nanocoulomb. Esse nano, vocês têm essa tabelinha, né, no caderno de vocês. É 10 elevado a menos 9, não é? Certo? Então, essa é a única diferença, tá?
vocês vão usar a mesma equaçãozinha, E igual K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Aí você vai me falar assim, professor, você não colocou a setinha aqui em cima do E, tem problema? Tá errado? Essa setinha é para me indicar uma grandeza vetorial, certo? Nesse caso, eu quero saber qual que é a intensidade apenas do campo. Eu não quero saber qual que é a direção, nem qual que é o sentido que ele está apontando. Tá? Eu só quero saber a intensidade. Então, não teria problema se eu tivesse aqui somente escrito E, beleza? Mas eu gosto de colocar só para lembrar vocês que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, certo? E a grandeza vetorial a gente indica com essa setinha ali, tá? Para justificar que ela tem direção e sentido, que fique bem claro, beleza? Então faça esse exemplo aí. Eu acho que é interessante vocês manterem, né, o caderno de física assim atualizado, então mantenha algumas anotações para quando a gente voltar também para a sala de aula, a gente voltar no ritmo, tudo bem? Então, resolva esse exemplo 2. Falando em caderno, seria muito bom colocar esse textinho que vem aqui nesse slide, né, porque ele é bem explicativo com relação ao que são as linhas de campo, o que essas setinhas significam. Tá? Por definição, elas saem das cargas positivas e chegam nas cargas negativas. Ela é uma linha imaginária, né? Então, assim, a gente tem essa liberdade de fazer algumas definições, tá? Mas é bastante interessante o uso dessa representação, porque ela indica para a gente que o campo elétrico é mais intenso nas proximidades. Vocês podem ver que quanto mais próximo da carga, né, mais densidade de linhas a gente tem, né? E quanto mais distante, observa que elas estão mais espaçadas, então vai indicando para a gente que nessa região o campo é menos intenso, certo? Outra coisa que a gente pode estar. Então coloca esse textinho aí no caderno para manter tudo organizado e documentado, beleza? Bom, a representação do campo elétrico também de cargas positivas e negativas é basicamente aquilo que a gente viu no simulador. Acessem a plataforma do FET, brinca com aquilo ali e principalmente usem o sensor, né? Aquela carga de prova, porque lá ela vai estar indicando para a gente qual que é a direção e o sentido do campo. Tá? Então, por exemplo, nessa distribuição aqui, em que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, se eu escolho um ponto qualquer aqui, por exemplo, esse ponto, tá? Para onde que o campo elétrico vai estar sendo apontado? Vai estar sendo apontado. Para onde que o campo elétrico está sendo apontado? Melhor dizendo, né? Então, a direção e o sentido do campo elétrico, ela é sempre tangente, né? Tangente à linha de campo, certo? Então, se eu pego nesse ponto, tá? A direção e o sentido do campo é por aqui, por exemplo, certo? Nessas proximidades, tá? Então, dessa forma, a gente consegue determinar a direção e o sentido do campo e a intensidade a gente consegue determinar usando aquelas duas formulinhas. E igual a força dividido por uma carguinha ou E igual K carga dividido pela distância ao quadrado. Certo, pessoal? Bom, era isso, então, para essa primeira semana, para a gente voltar a falar e começar a falar sobre campo elétrico, na verdade, mas a gente voltar a ter esse contato, certo? Qualquer dúvida, de novo, estou à disposição, não somente para as aulas do PET, não somente para aquelas atividades que eu passar para vocês, mas vão atrás, aproveitem o tempo que vocês estão tendo, né? Eu acho que é importante sim a gente estar estudando, tá se divertindo, fazendo essas coisas, mas mantenha o mínimo de ritmo de estudo. Tá? Vai ser bom para manter um equilíbrio psicológico, um equilíbrio emocional, e ocupe um pouco mais esse tempo livre, não só com jogos, né, com TikTok, e divirtam-se também, certo? No mais, se cuidem, tá? De novo, as recomendações aí
contra o coronavírus, não é isso? Se cuidem, se precisar sair, usar máscara, fazer a higienização das mãos, para você proteger tanto quem você ama, proteger a si mesmo, né? E para que isso passe logo. Tudo bem? Um forte abraço, pessoal. Tamo junto. É nóis.